Bem-vindo a mais um Lampaguejando, esse podcast que você já conhece. Esse podcast que tá chegando no seu 37º episódio, ó. Que isso, hein? Será que completa 40? É, tem que completar. Tem que completar. Não, você pode. A gente tá na meta aí, vamos bater essa meta e quando bater a meta a gente dobra a meta. E por aí vai. E mais uma vez eu tô aqui com o Frank. Frank, a gente pode esperar o bate-papo de hoje. Conteúdo, a gente já teve conteúdo aqui, câmera desligada que... Já valia o podcast. Já valia, pode ir, obrigado, gente. Pena que ela estava gravando, mas é o que eu sempre falo, você tem que compartilhar desde já, compartilhar com um amigo, grupo da família, grupo da empresa, com todo mundo, porque você sabe que essa temporada nós estamos diversificando, falando de vários assuntos, cara, e muitos assuntos top, que às vezes você nem conhecia. E o que nós vamos falar hoje vai ser muito legal também, que provavelmente você não conhece, nem sabia que existia essa função, nem sabia que daria para trabalhar de diversas formas nesse ramo. Mas, cara, vai ser muito, muito top. Seja você que está assistindo ao vivo, seja você que vai estar passando depois. Eu só peço que você salva, compartilha e comenta. Quando você tem esse engajamento, a plataforma entrega, você acaba salvando alguém que está em casa perdido. E a promessa de não ter letra miúda e não ter mais ilustrativo, acho que hoje vai cumprir mesmo. É isso aí. Vai ter que explicar no detalhinho. Cuidado, hein? As funções, o que é. E essa pessoa que a gente trouxe aqui, tô tentando trazer aqui desde fevereiro. Então você já tá vendo que o negócio o cara é internacional, quase. Não é pouca coisa não. Internacional, mora 2 ruas depois da minha. Olha. Poderíamos fazer na casa dele esse podcast, mas fiquei sabendo aqui. Mas aí o calor, né? Calor aí. Vamos lá. Vamos fingir que nem a quantidade tem, mas. Mas eu já trazendo, vou passar para ele se apresentar, claro. Mas foi uma das peças-chave, ele não sabe disso, vai ficar com vergonha, mas foi um dos caras que me ensinou a ter uma agência hoje. Então a parte de criação, a parte de software da coisa, de entender, não foi a faculdade da foi da estação Pavuna. A estação não foi. Station. Mas foi o Roger que me ensinou, teve paciência, não comigo, mas com toda a turma, mostrou coisas que pro cara que é autodidata, ele passa direto, e ele sabia provavelmente que eu era autodidata, mas ainda assim foi na essência do negócio, ensinou, mostrou. Isso a gente estava contando que não parece, mas já tem 3 anos, então já tem bastante tempo, né? Mas isso aí fez a agência. O que eu falo, o curso, as aulas que eu tive na parte... Cara, uma coisa que eu aprendi que mudou pra gente foi aprender finalmente a usar as pranchetas. Porque tu vai abrindo arquivo, vai fazendo, então assim, a gente usou da forma certa, dos tamanhos e... Pô, hoje o que a gente aprendeu naquela época, assim, facilita o trabalho nosso em quase 40%, quase metade do tempo que a gente levava pra fazer, a gente faz hoje. Então, isso é fruto... Vale a pena estudar com quem sabe, né? Do Roger que brincava, zoava, cantava as músicas dele na aula, deixou eu botar a Maura Henrique na aula. Eita, bicho. Então a aula era boa. A aula era boa na época. Então. Mas, já que eu fiz essa introdução, eu queria que você se apresentasse também. E já esqueci como fala seu nome, como perguntei, vou deixar pra você se apresentar de novo e mostrar pro pessoal. Claro, bom. Meu nome é Roger Halbrix. Halbrix. O H parece R e o CK parece X. Atualmente eu sou instrutor de curso técnico e profissionalizante pelo Senai, no Rio de Janeiro. Fico na unidade Laranjeiras, que é o centro de referência em cinema e audiovisual. Então muita coisa passa por lá, a gente vai falar bastante sobre isso. Também sou professor da faculdade ECDD, que é um braço do Instituto Infinet, fica ali no centro da cidade, na Rua do Rosário. Lá eu sou professor de animação 3D, a gente usa Blender, a gente pode falar disso também. Também sou instrutor à distância de diversas áreas da computação gráfica em si. E a gente se conheceu numa escola de computação gráfica, mas eu não parei por ali, né? Então me expandi na quantidade de software, me expandi na quantidade de conhecimento. Hoje em dia eu fui contratado pelo Senai para abrir um novo braço, uma nova oportunidade no cinema, como funciona o cinema Rio de Janeiro, ou Brasil até.
E a gente pode falar sobre a minha última experiência com a Netflix, dando um treinamento que foi voltado para Virtual Production, que foi bem o motivo pelo qual fui contratado pelo Senai. Então, de forma geral é isso. Eu tenho mais de 12 anos aí de estrada, de design, de macete, tentando um monte de coisa, e às vezes não é o manual que dá certo, às vezes é o jeitinho. Eu tive o prazer... Recurso técnico. Eu tive o prazer de dividir já meu conhecimento com mais de 500 alunos. Tenho mais de 1000 horas de conteúdo gravado, que um dia vai virar uma coletânea bem interessante. Em breve sai curso pela Udemy e por aí vai. E chama a gente aí pra ajudar na divulgação aí. Vamos que vamos, a gente sabe, Mas, cara, é uma coisa que a gente... Eu vejo muito um cenário de, sei lá, de 10 pessoas, uma ou duas, vou ser generoso, entende para que serve uma computação gráfica, que é uma pessoa que está por trás fazendo aquilo ali, uma cabeça que estudou bastante para estar naquela parte. Mas se você fosse definir para uma pessoa leiga, o que é essa parte, esses braços que você tem hoje, quais são e qual funciona? Como funciona, na verdade? Bom, se a gente fala computação gráfica, a gente pode ser bem minimalista dizendo que é qualquer recurso gráfico, qualquer recurso que sai através do monitor, o visual. Então a gente pode falar desde UX, UI, design, qualquer coisa relacionada à criação de um ativo intelectual que se transforma em algo visual. Isso poderia ser computação gráfica. Legal. Só que a gente enxerga a tecnologia abrindo vertentes para tantas oportunidades, como inteligência artificial, a programação, que não é novidade. Tudo isso fomenta diversas formas de ter contato com o que é visto, de forma interativa ou não. Então, todas essas capacidades acabam distinguindo as diversas formas de se entreter, as diversas formas de gerar conteúdo em si. Então, a gente não pode ser simplista dizendo computação gráfica é tudo que o computador cria e você enxerga. No fim das contas, não é assim. Senão, você vai olhar para um game que levou 200 milhões de dólares de investimento, com 3 mil funcionários durante 5 anos, e vai falar, é só uma imagem que sai do computador. Não. Tem pesquisa de campo, o cara vai tirar foto de uma pedra que só tem nos Andes, para poder, a partir daí, modelar uma pedra em 3D com a textura realista que vai funcionar e te entregar. Então, tudo que sai do computador no caso, computação gráfica, mas a gente não pode, no fim, simplificar a coisa. Se eu for falar de uma forma generalista, o que realmente faz um especialista em computação gráfica, o papel do especialista em computação gráfica é sempre se preparar e ser o mais abrangente, o mais generalista possível. Que aí o cara entende de design, de estética, de cor, de forma, composição, mas também se especializa um pouquinho em 3D, motion, e vai fazendo com que os princípios de design sejam aplicados em várias outras vertentes. E você já parou de estudar? Nunca pararei. Como é que vai parar, pô? Nunca pararei. Pô, 12 anos não é suficiente não, cara. Eu li recentemente uma frase que fala do Chaplin, uma frase do Chaplin falando: um dia sem sorriso é um dia perdido. Isso algo aí, assim. verdade. É isso, né? Um dia sem sorriso é um dia perdido. Eu adiciono a isso: um dia sem sorriso e um aprendizado é um dia perdido. É importante você se preparar sempre. Inclusive, a brincadeira que você fez no começo da nossa conversa sobre a estação, atualmente eu sou mestrando em educação por eles. Tô entrando no primeiro semestre agora, mas já passei por todas as avaliações. E daqui a 2 anos, se Deus quiser, tem título de mestre. Vou até voltar a fazer. Vai lá, isso. Eu já concluí a publicidade. Concluí. Eu estou fazendo educação com ênfase em tecnologia. E é legal porque eu tentei trazer todo o meu conhecimento de computação gráfica para um âmbito mais intimista, pessoal, emocional. Desde a minha pós-graduação, porque eu fiz pós em desenvolvimento de jogos. Olha como designer com pós em desenvolvimento de jogos e mestrado em educação. É muito amplo. Então a gente não pode ser simplista para a computação gráfica. É como se fosse... Eu gosto de explicar, voltando lá no design. Você desenha qualquer coisa com uma
com linhas retas e curvas. Só que para você desenvolver uma reta ou uma curva, você precisa de um ponto. Então é como se fosse um grão de areia. Com um grão de areia, um monte de grãos de areia, você monta prédios, você monta castelinhos, você faz o que quiser. Voltando para o princípio básico do pontinho, né, do ponto. Então, se você alimentar a mentalidade de que a computação gráfica é como se fosse esse ponto, dali vai para qualquer lugar. Vai para uma cirurgia ortopédica que precisa de uma assistência visual e como é que isso é projetado dentro de programação para simular um personagem 3D onde você faz a incisão, coisas do tipo. Então tudo entre aspas, tudo é computação gráfica, entendeu? E na minha pós-graduação, desenvolvimento de jogos, eu dei um passo atrás para fazer um TCC muito emocional, muito intimista e pessoal também, porque eu sou muito fã de jogos. E durante a produção fiquei até meio chateado que eu não podia desenvolver um jogo como TCC, tinha que ser uma monografia mesmo. Mas eu falei sobre o estado de flow. Já ouviram falar do estado de flow? O estado de flow é perfeitamente alinhado com o game. Porque para um game ser bom, ele tem que entregar um perfeito equilíbrio entre diversão, né, desafio e recompensa. Desafio, recompensa, desafio. Você vai nesse equilíbrio e ele te leva por horas. Vai embora, velho. E se você pegar o livro do Mihaly, que fala sobre o estado de flow, ele fala que o perfeito estado de flow, que te dá a sensação de felicidade real, é o perfeito equilíbrio entre estresse, ou desafio, e prazer, ou recompensa. Então é perfeitamente alinhado um com o outro. Então eu fiz o meu TCC falando sobre videogames como uma perfeita estratégia do alcance da felicidade real. Então nem fui tão pro videogame, eu fui pra filosofia. Usei dos meus 6, 7 livros de bibliografia do TCC, 5 eram de filosofia. Então fui lá no Homo Ludens, que é um livro de filosofia que fala sobre o estado lúdico do ser humano, que interpreta coisas, né? Porque a gente tem o nosso Homo sapiens, que a gente racionaliza tudo. Se eu deixar isso aqui muito pertinho da beirada, vai cair, é racional. Agora, quantos centímetros da beirada? O que é perto? Tudo isso é um conceito mais intangível, então volta um pouco para o lado lúdico. Sim. Quando você acredita em algo, tá pertinho, mas eu acredito que não vai cair. Isso é fé. Fé passa muito pelo que você entende da coisa, e o entender é um lado lúdico da coisa. Maneiro. Bom demais, bom demais. E essa experiência com a Netflix que você falou? Foi recente inclusive. Tem acho que 2 semanas. Semana passada, 2 semanas. Tem 2 semanas. A convite da Netflix e do estúdio Quanta, que tem unidades aqui no Rio, que fica no Polo Cine Rio. E em São Paulo, fica na zona oeste de São Paulo, se não me engano. Eles convidaram integrantes os estudantes do sistema Senai. É porque lá funciona assim, os alunos fazem ensino médio e dividem o horário integral. Sim. Então, se ele faz ensino médio de manhã, ele faz técnico em alguma coisa à tarde. E vice-versa, ele faz técnico de manhã e estuda à tarde. E os 2 técnicos que tem lá são produção de áudio e vídeo e computação gráfica. Aí eles chamaram o pessoal de computação gráfica porque na série Cena, que saiu na sexta-feira, 99% das cenas que são de cockpit, né, que são de câmera travada no carro, são produção virtual. É mesmo? Por 2 grandes motivos, né, que eles falaram lá. As pistas não são mais as mesmas de quando a cena corria. Então, por mais que a gente fizesse artifício de pós-produção, muito motion blur e luzes para desviar, se aparecesse um prédio moderno lá, não é aquele prédio que tinha em Mônaco nos anos 80, 90. Então eles pegaram... Foi até interessante essa questão, porque eu nem imaginaria que foi assim. Eu achei que eles tiveram o trabalho de antes modelar tudo em 3D para depois fazer a produção. Não, eles compraram a licença de um jogo, de um brasileiro, que já tinha todas as pistas modeladas perfeitamente como eram na época. Caraca, velho.
Eles compraram a licença do jogo, fizeram adaptações para ficar tudo muito mais realista, porque dependendo da distância que a câmera 3D tá do objeto, a textura não fica legal, né? Aí usaram um sistema de Virtual Production, que basicamente é colocar uma câmera que em cima dela tem um ativo de tracking, que o pessoal chama de Sputnik, que assim que você mexe a câmera, ela também mexe a câmera na Unreal, que é um motor de desenvolvimento de jogos, né? Então você subiu a câmera 5 metros, a câmera virtual de dentro da Unreal também sobe 5 metros. Então a noção de perspectiva que a câmera real está gravando, ela também é assimilada no 3D. Reproduz, maneiro, de forma real. Então na hora eles só pegam e juntam uma coisa com a outra. Só que o plus é que além dessa câmera eles colocam um monte de telão. Telão de LED dos lados, em cima, atrás. Então o próprio ator está sendo iluminado pelo ambiente 3D e enxergando o ambiente 3D. Então quando vinha a curva, o cara conseguia fazer os manejos da curva. Que maneiro, né, cara? Uma viagem. Muito, muito maneiro. A gente levou 40 adolescentes pra lá. Caramba! 40 adolescentes. Foi uma loucura. Imagino, pô. 7 horas previstas de viagem, a gente levou 10. O trânsito tava bem pesado. Já 10 horas com Mas 40. foi bem proveitoso. A gente chegou lá super bem recepcionados pelo Netflix. O próprio pessoal do Estúdio Quanta já tinha tido um contato com a gente com o objetivo de, em breve, criar algumas parcerias legais, porque eles têm unidade aqui no Rio e nós do Senai somos o centro de referência em cinema e audiovisual. Então, muita produção passa pela gente, passa lá. Por exemplo, recentemente teve Nosso Sonho, que o vice-presidente acho que é o vice-presidente do Senai, é o Léo Ed, e ele é do estúdio que gravou o longa, né? Então, sala de roteiro, todas as coisas de pré-produção foram feitas lá. Então, os atores iam para lá, sentavam, se reunia, testava os textos e via se tudo estava funcionando para depois ir para set e gravar, né? Então, é bem interessante. Teve um outro recente também, um longa que vai sair em breve com o Defante. O Defante estava lá direto, a garotada pira, cara. Claro, pô. Garotada pira com o Defante. Ele engaja de um jeito Baby do muito baby do especial. biru lady. Ele é muito louco, cara. Aí ele tava lá porque eles estavam fazendo também com muita computação gráfica, a produção que eles estavam. Ele é tipo um líder de um reality show high-tech, que é tipo um Battle Royale. As pessoas vão sendo eliminadas e vão sendo eliminadas, sacou? Caraca. Tá pra sair em breve aí, se não me engano, na virada do ano, alguma coisa assim. Pô, top demais, cara. E assim, na tua perspectiva, você considera que essas atualizações de cinema e de jogos, essa pegada de contexto gráfico mesmo, é o futuro, é o presente, tem muita coisa para melhorar no futuro? O que está sendo feito agora é algo que veio para ficar, vai ser substituído em breve? O que você entende no teu mercado assim? Essa pergunta flerta bastante com o problema das IAs, né? O grande dilema das IAs. Eu penso o seguinte: a gente tem duas formas de lidar com avanços tecnológicos, né? Sendo protagonista ou sendo antagonista. Verdade. O que diferencia o protagonista e o antagonista é o objetivo dele, né? Na própria narrativa cinematográfica, o protagonista busca um objetivo dramático e o antagonista busca dificultar esse objetivo dramático. Então, se eu tenho que ser ativo nesse desenvolvimento de tecnologia, etc., é importante que eu tenha contato, é importante que eu faça uso, é importante que eu não olhe com desdém, com desleixo, é importante que eu assimile. Porque não adianta a gente pensar que, independente de qual seja a tecnologia, ela foi desenvolvida para em algum momento morrer. Toda tecnologia é desenvolvida para em algum momento, no mínimo, ser melhorada ou substituída por algo melhor. Então, se a gente sabe que o pessoal está investindo muito dinheiro para que isso fique bom, o nosso trabalho é, no mínimo, assimilar, aprender um pouco e tudo mais. A gente tem as limitações. A gente tem algumas limitações
que na maioria das vezes são de fatores naturais ou humanos. Então, por que não existe ainda o supercomputador quântico daquilo outro? Pode ser por limitação física ou limitação humana de conhecimento, ainda não criamos aquele script perfeito ou algo do tipo. Mas na maioria das vezes, principalmente para o brasileiro, a gente tem problemas de logística e acesso. Problemas de logística e acesso. Por mais que algumas produções nossas já tenha investimento similar a blockbusters gringos, a gente ainda tem muita dificuldade de acesso para o próprio funcionário, o próprio colaborador. Então não adianta uma empresa conseguir 50 milhões para uma produção e todos os funcionários só sabem editar no Premiere, fazer composição no After, e não estudam um Nuke, não estudam um Houdini, não estudam um Autodesk Maya para fazer composições mais complexas. E fazer a mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Então a gente fica num sanduíche onde é obrigado a puxar lá fora, né? Não se prepara porque não tem tanto investimento recorrente, mas quando tem um investimento recorrente não se preparou para assimilar aquilo. Então a gente tem que pegar estúdio gringo ou fazer a terceirização clássica que todo cinema internacional faz. Você olha aquela linha gigante de pós-crédito, de crédito com 50 mil funcionários, só que tem sempre algumas letrinhas maiores que foram estúdios terceirizados. Então quem fez o VFX do Hulk foi a empresa tal, quem fez o VFX do Capitão América exclusivamente foi a outra empresa, e no final junta tudo e salário misto. Mas mesmo assim, a gente ainda não consegue abrir estúdios assim aqui no Brasil, porque é bem limitado. Foi uma pergunta que eu fiz até pro pessoal da Quanta, eles são um estúdio de ponta, eu perguntei, me ajuda a ajudar essa galerinha aqui. A galerinha tá sedenta, eles querem conhecimento, mas não existe uma trilha. Ainda não tem aquela partezinha da grama que foi removida para a gente saber onde está a trilha para seguir. Então, todo mundo acaba se tornando um desbravador, tendo que se tornar muito autodidata e, no fim, aprende 200% do que imagina que precise e, na verdade, aquele era 10% do essencial. Por que você acha que tem essa dificuldade? É o que? A divulgação, os benefícios, a parte mágica que é do produto, da aula, do cara saber trabalhar com isso? Por que você acha que não tem essa galera querendo fazer tanto isso? A gente conversou com o programador aqui também, ele falou a mesma coisa. O cara sabe. Na nossa cabeça o cara sabe programar. Que tinha muita gente, mas falou, não tem não. E quando tem, realmente, igual você falou, quando tem na programação muita gente, não é bem qualificado para o que o mercado precisa, entendeu? Sim. Mas o que você acha? Que eu realmente não vejo muita divulgação, eu não vejo, tipo assim, a galera dando tanta importância com programação, computação gráfica, eu não vejo muito isso. Vi há uns anos atrás, mas agora eu não vejo mais toda essa preocupação. Esse alarde, né? Eu acho que o alarde veio muito quando todo mundo ainda era novato, né? Quando ainda não tínhamos especialistas nas coisas. Porque quando começaram a surgir os especialistas, eles acabaram criando uma cadeia de produção predatória que funciona igual a qualquer parte do capitalismo. O cara que sabe muito quer muito e no mercado tem um valor fixo. Vai morar lá fora e faz... No mercado tem X para distribuir. Eu não vou fazer nascer 2X no mercado porque tem um especialista e um novato. Geralmente a gente joga na mão do especialista e ele faz 2 trabalhos e o novato não faz nenhum. É mais ou menos esse sistema que ainda acontece. É bem predatório nesse sentido. Mas aí mistura com um monte de outras coisas. Trabalhando agora com cinema, a gente vê um pouco de ego. Tem sempre, em toda a carreira tem um pouco de ego. Então, tem aquele cara que é mais workaholic, que quer muito trabalho. O cara tá, nem eu, doido, dando aula em 4 lugares. Minha mulher chama de Július às vezes. Meu marido tem 3 empregos. Tem quase 2 Július. E por causa disso, a gente enxerga um mercado desequilibrado. Desequilibrado. Aí o cara acha que com o que ele aprende de trilha de aprendizado, YouTube, o que quer que seja, ele vai alcançar a especialização, o que não é, enquanto o especialista está criando tecnologia. Ele está lá na ponta criando tecnologia, como foi ele que criou, ele é especialista, ele detém o conhecimento e ele dá para quem quiser. É um muito grande, né? É um absurdo. E já chegando também nessa parte, eu queria ver algo bem pessoal teu, bem legal.
você é especialista, você tem toda essa bagagem, essa barreira, pra que você tá dando aula? Se você podia estar ganhando mais sozinho, fazendo tudo sozinho. Não é pra te. Não é pra te. Não, tem uma explicação perfeita mesmo. Mas, entendeu? É mais pra realmente a galera entender sobre propósito, sobre tudo isso. Propósito então, por de que vida. você decidiu dar aula? Você poderia muito bem estar sozinho ganhando teu dinheiro, contatando as empresas e fazendo. Pronto, fechou. Agora tu tá lá levando 40 adolescentes pra fazer um negócio. Por que esse negócio de dar aula? Bom, eu vou dar o ouro aqui, cara. Aí, Manda bala. Eu vou dar o Não ouro precisa aqui. falar nada de. aí pessoalmente aproxima a financeiro. câmera na cara Eu dele. vou dar o ouro agora aqui. Não precisa falar nada financeiro pessoal, não. Quanto que tu Eu ganha? tive... Bom, em mês bom dá pra passar de 5 dígitos. Ah, Bom, para começar, eu precisei vencer um medo, né? Porque é como se você estivesse disputando com todas as possibilidades. Como é que eu vou ser melhor do que todas as possibilidades? Né? É um medo bem complexo que o professor que desbrava esse online tem. Mas o que me fez cair em si, né? Basicamente, se você assiste uma aula no YouTube, o conteúdo está empacotado do primeiro minuto ao último minuto daquele vídeo. E não importa se você não entendeu, se você voltar 800 vezes o vídeo, o conteúdo ainda será o mesmo. Isso rompe a conexão do online com o síncrono, que é o quê? Você online, do assíncrono com o síncrono, que é você online modulando as suas respostas em função da dúvida do aluno. E o que eu tive o prazer de descobrir é que tem gente que quer economizar tempo de aprendizado. Para o cara aprender alguma coisa de uma aula de 1h30, 2 horas minhas de Unreal Engine, o cara vai precisar assistir de 7 a 10 horas de YouTube. Então o cara paga para ganhar tempo. isso é bom. Aluno, é isso e ponto. Quem ganha no online é isso mesmo, são os encurtadores de tempo. Encurtadores de tempo. Mas aí, como é que eu faço para dentro dos encurtadores de tempo ainda ser destaque, ainda ser... Aí a gente começa a entregar serviço. Tem que entregar serviço. Aí eu fiz uma pesquisa forte de plataformas, encontrei a Superprof. Hoje em dia está, entre aspas, trancada. Eu peguei o valor da minha hora e multipliquei por 5. Pra ninguém me contratar. E ainda tem gente chamando. Isso que eu ia falar. Bota por 10 chegar o fix. Ainda tem gente chamando, mas eu não tô mais com um tempo mesmo. A princípio, minha agenda tá toda fechada. Mas basicamente eu fiz uma pesquisa da plataforma e fui ver as entregas, o que o pessoal entrega, né? Na maioria das vezes os professores entregam encontros assíncronos, mas eles têm um preciosismo muito grande dentro do que ensina, porque já está reduzindo o preço da hora dele. Porque o benefício da entrega do online é que eu consigo ensinar 500.000 vezes a mesma aula, só ser para pessoas diferentes. Isso aí. Ao invés de eu receber um salário para dar aula para 40 alunos, eu posso receber um pequeno pagamento 40 vezes. O que na maioria das vezes é muito maior como recompensa financeira. Escalado, né? Então, eu percebi essa carência. Os professores são tão apegados aos seus conteúdos que ensinam uma vez, acabou a aula, se quiser ver de novo, paga de novo. Não faz isso, cara. Não faz isso. Todas as minhas aulas são gravadas e o backup é cedido assim que acaba a aula, com o vídeo editado, com vinheta, legenda, a aula completinha, tratado com áudio sem ruído, redução de ruído, que eu já criei uma sistemática. Então o meu Google Drive está cadastrado tá configurado no meu computador, eu já edito no Premiere o arquivo bruto de OBS, já jogo lá redução de ruído, faço upload. Ele sobe na pasta que eu já entreguei o link para o aluno. Então tá tudo pronto, automaticamente. Uma aula de 1 hora, 5 minutos depois já tem um backup para ele voltar e rever tudinho se quiser. Isso e suporte, né? Suporte. O cara não pode cobrar por uma dúvida que você responde num áudio de 10 minutos, de 10 segundos no WhatsApp. Não, esse aqui foi o botão tal que você esqueceu de clicar. Além disso, as acessibilidades padrões de aula, que é mostrar os dígitos de teclado para a pessoa saber o que você clicou, mas esqueceu de falar. Que a gente vai criando maneirismo, né? Clicou, tá muito rápido porque tá acostumado a fazer. Mas o aluno não sabe os caminhos, então é importante deixar ali para ele ver, né? Isso e boca a boca.
boca a boca de um aluno gostar muito da sua aula, falar com a mãe que gostou da sua aula, a mãe fala no grupo da escola, e daqui a pouco tem 2, 3 te procurando. Acontece bastante também. Então, a minha carteira de alunos atualmente está mais ou menos formatada assim. Fora os alunos de longuíssimo prazo, que tem gente comigo, que nem o Paulão, um abraço pro Paulão, vou mandar um vídeo para ele também. Ele está comigo, acho que vai fazer uns 3 anos. Ele é um colecionador, ele tem uma ferrovia dentro de casa, que passa nos cômodos, tem casinhas e carrinhos e tudo mais, todos colecionáveis, carésimos. Mas não tem mais espaço no apartamento. Ele falou, acho que eu vou contratar um professor para fazer as minhas miniaturas também no online, no digital. Aí a gente tem aulas de Unreal já há uns 3 anos, ele já fez umas 2, 3 cidades. Bem legal. Atualmente ele está fazendo a Paulista dos anos 20, a Avenida Paulista, que ele mora na Avenida Paulista, fazendo a Paulista dos anos 20. E é um cara que tecnicamente não vai trabalhar com isso. Não vai, ele é aposentado, na verdade. Ele se aposentou, e continua tendo aulas comigo, tá? Ele se diverte mesmo, a gente se diverte junto. A última aula nossa teve 5 horas de duração. Uma resenha brava. 5 horas de Cara, duração. não tem E não cansa, e não me cansa. Não me cansa porque é uma troca, né, o tempo inteiro, então é o bom das tecnologias como estão hoje. Se a gente estivesse trabalhando em softwares de modelagem 3D mais antigos, na verdade até presente, mas que tem uma metodologia mais antiga, onde você modela tudo cinza para depois assistir a coisa com cor, bonito, renderizado, talvez nem ele estivesse dando mais aula. Para que a gente tenha a sensação de que tem evolução, de que a coisa está acontecendo enquanto eu faço, a gente já foi direto para o Unreal. O Unreal renderiza enquanto você está fazendo. Você mexeu, girou o carro, o brilho do carro gira, textura gira, tudo gira, o sol gira. Você escolhe tudo do jeito que tá e é bonito o tempo todo. É bem legal por isso. Ele gosta de terapia para ele, terapia. E pensar o quanto está acessível hoje, né, cara? Unreal é grátis, né? Unreal e Blender você ganha bastante dinheiro. Atualmente a gente está tendo aulas só de Unreal e Blender, eu e ele. A gente tinha aulas de Maya, quisemos aplicar algumas ferramentas que o Maya não tem, fomos pro Blender e agora a gente está só no Blender. Eu lembro que na época que eu fiz com você, tu falava muito do Maya lá e tal. Sim. Hoje em dia eu sou certificado, eu tenho não é professional, é instructor da Autodesk, ou seja, se eu monto uma turma, mas tem que ser dentro do Senai, porque eu sou certificado por eles. Se eu monto uma turma de Maya, eu posso emitir um certificado da Autodesk para eles. Então o cara sai lá com um diploma, metade do Senai e metade da Autodesk, ele pode usar esse diploma da Autodesk para conseguir uma vaga internacional, porque a chancela Autodesk é internacional. E recentemente também eu peguei o Photoshop Professional. Peguei o certificado, acho que tem uns 15 dias que eu peguei. Eu fiz também pelo Senai, eu fiz a prova, mandei benzão, mandei 95. 95 é bom, né? É quase um mago. Então eu sou Professional Certified de Photoshop atualmente também. A gente fez o treinamento de tudo. Os professores fizeram em Design, Illustrator e Photoshop. Só que tá 5.000 a certificação. Puxadinho. 5.000 aí, eles pagaram uma certificação só por professor. Mas se eu quiser agora, de repente, por fora fazer, eu já tenho... Porque o treinamento é diferente, tá? A gente sabe todas as manhas, todos os macetes, mas eles vão perguntar como é que você reduz o tempo de salvamento automático para 5 minutos. Qual é o caminho disso lá no software? E é uma prova com software aberto, vai lá e clica no caminho, pá. E a assertividade de ficar, é aqui, não, é ali. Não é, porque a prova é para ser feita em 50 minutos. É para ser feita bem rápido. Caraca, é quase corrida contra o tempo. E tem que saber um pouco do manual da coisa, para saber onde é. É assim, até uma dúvida que eu mesmo compartilho, falo com o pessoal aqui que trabalha com design. A gente aqui tem muito a luta de manter o software, né? Eu vim de um tempo que eu cortava cabelo crespo na borracha, né? Na curvinha. Hoje em dia, joga no Adobe Express, né? Ele, já te devolve sem fundo. Sim.
né? Você entende que... Fora Avalanche e Canva, né? Fora Avalanche e Canva. No iPhone tu segura a tela, É. já corta todo mundo. E essa influência do Canva hoje, essa influência dessas ferramentas de inteligência artificial que fazem, né? Que o design, antigamente, o material ia começar numa prancheta branca, ponto. Sim. Hoje o cara já puxa nesses sites, né? E já vem com, pelo menos, com a textura ali, o fundo garantido, o degradê. E ele começa a construir em cima de algo que já existia. Você entende que isso é uma tendência, mas você que vê muito jovem nisso, ainda tem design hoje dessa época, do mato, ou agora tudo é Canva, tudo é recorte inteligência? Eu tô com entrega agora, né? Do ensino médio tá entregando agora. O nível de necessidade para eles não chega à especificidade das ferramentas tão profissionais quanto o Photoshop. Então, a gente assiste um movimento, principalmente da garotada, que é escolher não entregar um produto premium, isso falando na nível de educação. Sim. Escolher não entregar um produto premium porque as ferramentas que entregam o suficiente são o suficiente. Então, fica na média. Isso que é ruim. Aí a gente enxerga lá na frente, no horizonte, um mar de mediocridade. Um mar de todo mundo fazendo o mesmo, com as mesmas ferramentas e vivendo do básico sem despontar. Então, para além de que ferramenta usar, a gente tem que entender que mentalidade usar. Se você encarar essa ferramenta como o seu máximo é trabalhar na mediocridade. Como se você encarar essa ferramenta como um ponto de partida, porque elas são bem fáceis. Tem que ser ponto de partida. O difícil ainda tem que ser o máximo. Porque senão a gente muda a altura da régua, que nem a gente assiste em jogos de videogame hoje em dia. Daqui a pouco eles vão tirar o hard dos jogos, vai ficar só easy e médio. Né? É mesmo. Por quê? Porque, não vou comprar porque não sou fã de Souls-like, porque morre muito, porque não consegui. Não pode ser assim. A tecnologia é chapa quente, né? A gente vê pelo próprio Elon Musk. Ele é um cara que quando ele chega na empresa, se tiver todo mundo fazendo a média, ele já chuta logo. Manda todo mundo embora. Manda todo mundo embora, chuta logo. Não, você tá fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo? Se eu quero funcionários que me entregam 100%, tem 2 me entregando 50%, é só fazer uma troca. Isso aí. É o pensamento dele. Como ele tem essa visão e tal. E a galera ganha bem, é claro, mas tu vê que na tecnologia ela exige muito. Então a galera quer ficar só no meio, só do meio pra baixo. Não pode. Não vai ter essas possibilidades. Em momento nenhum a gente vai imaginar que uma evolução vai ser protagonizada por um conjunto de pessoas que entregam a média. A gente volta no começo do podcast falando da mão de obra qualificada que não tem. Sim. Porque aí vê o inchaço, né? Que tem muita gente, mas poucos bons. Sim. Então isso é difícil. E a gente completa até com o próprio dilema do professor, que tem que ser o cara do entretenimento, tem que ser um bom comunicador, tem que ter um conteúdo adaptado para entregar para o máximo de pessoas possível, mas tem que ter a coragem de puxar o aluno, de enxergar daqueles 20, 30 alunos que estão com ele o que se destaca e não elogiar tanto assim, elogiar só o suficiente para que ele entregue um pouco a mais, para que ele dê aquele gás a mais, porque ele percebe que o que ele faz é melhor do que o da maioria dos alunos. Só que se você entregar essa devolutiva para ele o tempo inteiro, ele se acomoda, ele se conforta, fala, não, eu já estou fazendo melhor que todo mundo, só que você não está fazendo o melhor que você pode. Se você não entrega o melhor que você pode, você não vai ser aquele ponto que rompe a horizontal da mediocridade, entendeu? Foi o que você falou, o mercado está pedindo isso. Você quer estipular uma média, uma régua, você nunca vai estar onde o mercado está pedindo. Porque o tópico é aqui, chega aqui. O cara, não, mas eu quero ser bom nisso aqui só. Pronto, fica distante. Parece que a mentalidade da galera é, vamos todos ser o básico, porque em algum momento o dinheiro chega pra gente. Não. Vai ter um corajoso que vai falar não pra todo mundo, vai subir e vai pegar 90% da fatia e os 10% vai sobrar pra mediocridade. É assim, em todas as carreiras. A natureza é assim, tudo isso é bizarro, cara. É darwiniano total o lance de evolução, né? Mas é real, cara. Mesmo sendo tecnologia.
Então o professor tem que ter essa postura de, às vezes, bater de frente com a pedagogia, com a administração da escola, falar assim, não posso aprovar automaticamente essa galera aqui, pelo amor de Deus. O cara não vem, o cara não sabe como é que eu vou aprovar esse cara aqui automático. Não, me diz todos os artifícios que eu tenho que usar legalmente falando. Prova, recuperação, depois prova de recuperação. Ele manda mal em todos, reprovou? Reprovou, cara. Porque todos os dias tem 2 horas de aula, intervalo 2 horas de aula, pelo menos uma vez por dia tem 15 minutos de momento coaching. Vem, vou ajudar você consegue, tal, vamos facilitar, vou explicar de novo. Olha, assim. O cara não consegue em, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pegar esse barco e seguir, ele não quer, cara. Ele não quer. E hoje dá pra ver isso bem mais rápido, né, cara? Hoje tu consegue perceber isso rápido. Com pouco tempo de convivência com a pessoa, tu sabe o que ela quer da vida, o que ela não quer, sabe que ela não vai se dedicar ali, ou só tá ali por interesse de alguma coisinha só e sair fora. Hoje dá pra ver até mais rápido. Na minha época não tinha oferta. Aí o que a gente tinha que fazer? Como é que eu decidi minha carreira, né? Jovem, caraca, não sei o que eu vou fazer. Eu adorava assistir vídeo de premiação do Animamundi. Eu, caramba, que legal, gosto disso, tal, vou fazer publicidade. Então, é um prêmio que premia publicidade, né? Adorei, fui fazer publicidade. Nossa, era tanto gatilho mental no primeiro semestre que eu falei assim, não, quero fazer um bonequinho. Tranquei, no primeiro semestre de publicidade. Aí eu fui pro design. Aí lá eu podia fazer bonequinho e às vezes até usar a parte de marketing, porque o design tem o tempero de marketing, assim como o marketing tem o seu braço para o design, para a comunicação. Então foi difícil escolher, mas quem me ajudou foi meu histórico de internet. Não foi porque na minha época tinha muito projeto, tipo o Jovem Aprendiz que tem hoje, né? Sim. Mas na época os projetos eram muito voltados para uma cultura mais antiga ou algo do tipo. Então eu fazia projetos sociais e tudo isso, mas nada era voltado para tecnologia. Então é como se eu estivesse estudando mais história, geografia, antropologia. Não era disso que eu queria dali para frente. Eu queria um olhar norte-americano. E eu já jogava Tibia. Eu joguei Tibia por muitos anos. O que eu sei de inglês é de videogame, meu inglês é de videogame. E eu não engasgo, eu assisto série sem legenda, tranquilo, dá pra entender. Dá pra não morrer de fome no exterior. Mas a partir daí, as decisões foram todas baseadas porque a gente faz muita coisa de forma subconsciente, principalmente que a gente gosta. Isso aí. A maioria das coisas que a gente faz subconscientemente porque a gente gosta, ou viciou, entre aspas. Então, olhando meu histórico de internet, era design, animação. Aí foi fácil. Então, vou para a área do design. Aí depois, no meio do caminho, 3D e game entrou. Aí deslanchou. E só fazendo um link aqui rapidinho, Renan, antes de a gente finalizar, só para fazer um link com uma outra temporada que a gente fez aqui, que era Profissões do Digital. Que eu vejo que a profissão que você tem hoje, que você ensina, é uma coisa que não vai acabar nunca. É uma das que nunca vão acabar, só vão melhorar. Acho que é só o início, né, cara? É só o início. Mas para essa galera entender o que ela pode fazer, claro, enumera assim as mais acessíveis, o que a galera pode fazer, o que ela faz hoje como profissão, utilizando seja o audiovisual, seja o cinema, o que for. O que a galera hoje que você ensina, alunos teus de diversos cursos que você tem, quais caminhos eles conseguem seguir nessa parte de computação gráfica? Legal. Pra entender. Maneiro. Pra quem possa procurar ter uma profissão, então eu quero ser que esse professor faz na vida, eu quero ser E é difícil. A gente fala assim, mergulha na computação gráfica, mas tem que tomar cuidado com essa frase, porque quando você mergulha, você não sabe onde está o chão, você não sabe onde está o teto, se está fundo, se está raso. Não mergulha não, analisa, identifica para onde você quer mergulhar, depois mergulha. E é importante fazer uma análise porque... lembrando um pouco do que eu falei agora há pouco, dá uns passos atrás e simplifica a origem das coisas para você tomar decisões baseadas na origem das coisas. Porque se você for falar computação gráfica, ferrou, tu vai passar a vida estudando. Tem tudo. E tem tudo ali dentro. O jeito como a gente chama Unreal Engine é um software de desenvolvimento de jogos
sandbox. A gente traz coisas ali, mas dentro a gente cria qualquer coisa. Aquela caixinha de areia que as crianças brincam, do que dá para brincar ali? Tudo. Porque são grãos de areia. Eu faço uma pista, eu faço uma árvore, eu faço uma escada, eu faço uma casa, eu faço o que eu quiser. Porque o subproduto é o mínimo possível. Então, na hora de tomar umas decisões, já a nível de carreira, dá esses passos atrás para decidir. Eu tenho habilidades manuais, eu sou um cara que minha mão não treme muito, eu acho que eu tenho um bom tino para desenho. Então, de repente, você vai para computação gráfica, mas para uma área mais ilustração, animação 2D, 3D. Alinha o que você consegue e gosta com esse grande universo. Que você vai falar, dá pra fazer tudo. Entendeu? Como dá pra fazer tudo, alinha um pouco do que você gosta. Mas como eu sei o que eu gosto? Se você nunca fez nada, vai tentando tudo devagar. Então, mas como é que eu tento tudo devagar? Eu começo no 3D, eu começo no 2D? De novo, dá um passo atrás e vê qual é a ordem das coisas. Primeiro é um ponto, depois é uma linha, depois é uma forma bidimensional, depois uma forma volumétrica. Então, antes de aprender o 3D, eu tenho que aprender o 2D. Saber o que é um quadrado antes de saber o que é um cubo. Então, tem uma ordem para coisa, mas se você falar, eu adoro 3D, vou mergulhar, você vai ficar faltando os princípios básicos do design, de equilíbrio, contraste, cor. E quando você estiver fazendo alguma coisa de 3D, ele vai acabar se tornando genérico, porque você só copia as pessoas. Você não traz uma essência desde o básico. Entendeu? Eu acho que primeiro se conhecer, um autoconhecimento bem importante. De repente, se você já assimila conteúdo, já assiste série e tal, vai lá e olha o que tem de comum nas séries que você vê. Eu adoro muito sci-fi, eu vejo muita coisa de... Beleza, de repente você quer trabalhar com efeitos visuais. Efeitos visuais precisam de quê? Pergunta para o profissional de efeitos visuais. Você precisa entender um pouco de 3D, composição, como é que funciona camadas, como é que funciona câmera matching, de encaixar a câmera com o que está vendo e o 3D. Todas essas coisas são vertentes tão específicas em um universo tão grande que se você não decide antes, você mergulha e se perde. É bem por aí. E vai de cabeça nisso aí, e aí às vezes mergulhar de cabeça bate na pedra e desiste. Assim vai, cara. A gente vê muita gente aí. Muita gente aí, o cara entende isso e não para. Mas aí, Roger, pra entender, acompanhar um pouco mais, né, aproveitando, como se fosse alguém ficou interessado em entender um pouco mais perto, onde te encontra, como encontra. Eu sei que se for que a agenda tá fechada. Falando que vem seus projetos. O conteúdo ainda continua, os conteúdos. Pode me encontrar no Instagram, acho que lá eu tenho link para todos os lugares. Tem um Linktree lá. Então o Instagram é @prof.rogerhss. É o meu nome com as iniciais de sobrenome. Aí lá tem linkzinho, Linktree, vai me encontrar no LinkedIn, WhatsApp, tudo lá por esse caminho. Mas basicamente é isso, se quiser fazer contato, trocar uma ideia, entender mais sobre carreira, como é que funciona a computação gráfica no audiovisual, que é onde eu trabalho em um lugar, ou a computação gráfica no desenvolvimento de animação, coisas do tipo, como eu faço no outro lado, ou computação gráfica para games, que é um terceiro lado aí. Só escolher, ele só não dorme. Eu só não durmo. Nem precisa. Hoje eu entreguei um vídeo de uma simulação de um crime para um ex-aluno. Na verdade ele é aluno, me contratou para ter aulas disso e tal, mas ele vai fazer uma apresentação agora de tarde para um corpo de juristas, de advogados, para apresentar uma ferramenta, porque ele conseguiu um contrato com uma empresa para fazer se chama fotogrametria. Você tira várias fotos de um espaço e a máquina cria um ambiente 3D para você. Então essa fotogrametria eu joguei dentro da Unreal, criei 2 personagens similares à descrição para fazer uma simulação virtual interativa da cena de um crime. Então como aconteceu o projétil, direção da balística, para onde vai o splash de sangue, todas essas coisas com o juiz jogando. Ele anda com a câmera e vê o crime acontecendo desse ângulo, daquele. Então ele consegue fazer comparações com como o advogado quer defender, etc. E por aí vai.
Eu entreguei um vídeo desse agora na parte da manhã. Rapaz. São muitas vertentes. cara. muita São coisa, muitas cara. vertentes. Daqui a pouco tá aqui já. Professor, como é que faz isso aí? Professor, tem uma agenda aí? Aqui é o Supremo Tribunal Federal. O senhor tem esse senhor. A gente arruma aqui. Mas é isso. Esse cara é bom demais. Fico feliz que cada vez que a gente troca uma ideia, teu projeto tá evoluindo mais. Você continue tendo essa disposição, essa garra, essa vontade de fazer. Eu compartilho um pouco da tua motivação de impactar pessoas, de fazer com que uma nova era se levante e às vezes chegue em lugares maiores ainda. Então que isso não se perca, que você não fique cansado e desista. Eu sei que isso aí hoje é o que te motiva a viver, então você continue assim. Cara, eu sou muito fã teu. Eu falo, o pessoal não lembra aqui que eu falava muito de você aqui. Sempre fala bem disso. E aí, pô, o prazer é prazerzaço ter você aqui. E você viu, né? O Instagram foi falado, vai lá no Instagram, segue, faça igual eu, fica lá admirando os 3D que ele faz, que eu confesso que, meu Deus, olha, você fala, cara, um dia. Pensar. O que falta é ter, mas não posso. Quebrei as pontes, vou mandar pro Gabriel. Gabriel, vai lá, faz lá. Mas obrigado por você que acompanhou até o final. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para acompanhar o que a gente vai fazer, os próximos episódios. Segue lá também o Instagram, agência.amplo, e a gente agradece pela tua audiência, tá? Não se esquece, a gente vai completar esses 40 episódios. Valeu! Valeu, turma. Valeu. Tamo junto.